Capítulo 2, Lei do Trabalho, o item é o 2. Capítulo 3, Lei do Trabalho, o item é o 2, Limite do Trabalho e Repouso, a partir da pergunta 682. Em outra oportunidade, nós já estudamos sobre a necessidade do trabalho. O trabalho é inerente a todos nós que estamos na matéria, nós necessitamos dele para a nossa sobrevivência. Assim como discorre muito bem, né, a pergunta 676, que fala que o trabalho é uma consequência da nossa natureza corpórea, né? A gente sabe que no mundo espiritual também existe o trabalho, mas existe ali um trabalho edificante, né? Muitas das vezes nós estamos ali trabalhando em prol do todo e não somente em prol de nós mesmos. Nós ainda precisamos ter essa sabedoria, né? De trabalharmos em prol também da sociedade, porque hoje o trabalho que é feito dispensado ainda é muito escasso, né? Então nós precisamos ter esse discernimento. Mas, em se tratando agora, né, de vida material, nós necessitamos do trabalho. Então, esse já foi objeto de estudo. Então, agora, a gente vem para limite do trabalho, né? Se nós precisamos trabalhar, como que deve ser essa limitação ao trabalho? Então, a pergunta 682, Allan Kardec pergunta: sendo o repouso uma necessidade depois do trabalho, não constitui uma lei da natureza? Nós sabemos que as leis da natureza, elas são perfeitas. As leis que não são imperfeitas, que existem falhas, são as leis humanas. Mas a lei natural, ela é perfeita. Então, ele está dizendo, esse repouso, se ele é uma necessidade para o nosso corpo físico, ele advém de uma lei natural, da natureza, sem dúvida, o repouso serve para recuperar as forças do corpo e é também necessário a fim de proporcionar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de elevar-se acima da matéria. Ou seja, todos nós precisamos do repouso. Para quê? Para nos restabelecer, para refazimento de nossas células, né? Que é inerente à situação que nós estamos hoje. Porque se a gente não descansa, o corpo não aguenta, né? É no momento do repouso que o nosso corpo físico não só reconstrói as forças, né? Mas é um momento também para o quê? Para o espírito se desprender e também ir para outros locais, principalmente no mundo espiritual, em busca de estudo. Quantos de nós, que às vezes até mesmo sem saber, nos desprendemos do corpo material e vamos ao mundo espiritual estudar? Aprimorar um pouco a nossa inteligência para aquilo que nós necessitamos e precisamos exercitar aqui, né? Isso também nos acontece, mas o repouso, sobretudo, ele vem para descanso da matéria, para refazimento das nossas células, que nós temos essa necessidade. O nosso organismo ele precisa repousar para se recompor, para a gente então voltar no outro dia às necessidades, né? Quando é o fim do dia, a gente está morto de cansado, né? Mas é porque é o nosso corpo nos assinalando através de uma lei que é natural, né? Que sabe que o corpo físico necessita de descanso, nos dizendo: olha, você precisa dormir, porque senão você não vai aguentar. A gente sabe que esse repouso, cada um tem um tempo diferenciado, né? Tem pessoas que dormem 3 horas por dia e tá achando, e para ela tá ótimo, que ela não consegue dormir mais, né? Mas tem outras pessoas que, em contrapartida, precisam dormir às 8 horas, conforme é indicado pela Organização Mundial da Saúde. Eu, por exemplo, preciso dormir, eu acho que até mais de 8, porque o dia que eu não durmo, eu não sou ninguém no outro dia, né? Eu tenho essa necessidade de dormir. E eu não sei vocês, né? Mas nós, então, precisamos saber que o repouso é inerente a uma lei natural que nossa, enquanto matéria, enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados, nós precisamos dele para nos refazer, para nos recompor.
Isso é natural e é inerente à matéria que um dia foi criada, né, por Deus para que nós possamos, para que a gente possa cumprir a nossa missão. Pergunta 683. Qual o limite do trabalho? E aí a gente fica sem saber, né? Porque tem gente que fica sem saber, não, que nós vamos ter a resposta. Mas a gente fica sem saber em relação a muitas pessoas. Porque tem pessoas que entram em estafa de tanto trabalhar, né? E vai emendando, e vai emendando, e vai emendando. E daqui a pouco o corpo começa a responder, né? Porque ele precisa do refazimento. Então, qual é o limite desse trabalho? O limite das forças. Além disso, Deus deixa o homem livre. Se ao final do dia você já não está aguentando, você precisa descansar. Ah, eu estou aguentando, eu vou mais um pouco. Deus te deu o livre-arbítrio para você decidir o que é melhor. Mas nós sabemos que todas as vezes que a gente utiliza do livre-arbítrio, nós vamos ter em seguida consequências. Se nós temos consequências, essas consequências vão ser positivas ou negativas. Mas quando a gente ultrapassa algo, sempre que a gente ultrapassar, né, a palavra já vem de um sentido pejorativo nesse caso. Se você ultrapassa o limite de suas forças, com certeza virá para você consequências negativas. Talvez não venham agora, mas vai surtir efeito lá na frente, que às vezes você nem vai assimilar que ela era por aquele fato, né? Quantas pessoas hoje não têm aí a síndrome de burnout? As pessoas que entram em estafa, que trabalham demais, que vivem ali naquela pressão do trabalho, naquela pressão. Quantas pessoas não se deprimem, né? Então é cada um usar o livre-arbítrio. A gente sabe que tem circunstâncias que a pessoa não tem muita escolha, né? Mas ainda assim esse livre-arbítrio deve ser usado para poder tomar decisões enquanto a sua vida no todo, no que gera, né? Gerir a sua vida para que o que você faça lá fora possa sanar as suas necessidades sem fazer o quê? Sem te sacrificar demais, né? Então você vai até onde você aguenta, usando da melhor maneira o seu livre-arbítrio. Pergunta 684. O que pensar daqueles que abusam de sua autoridade, impondo aos seus inferiores um excesso de trabalho? Então vamos lá. Nós sabemos que tudo tem limite, né? E aqueles que estão num cargo de chefia, que sobrecarrega demais aquele outro, né? O que pensar desses que utilizam e que abusam dessa forma, né? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe aos seus subordinados, uma vez que infringe a lei de Deus. Todos nós que estamos em qualquer cargo, e agora eu abro parênteses para estender a cargos também morais, sempre que nós estamos em relação ao outro numa posição mais elevada, nós somos responsáveis por aqueles de alguma razão. Se é no ambiente de trabalho, nós somos responsáveis, se você tem um cargo de chefia, você é responsável por aquele trabalho e por aqueles que você coordena. Da mesma forma, os pais, né? Mãe e pai de família é responsável pela família, pela prole. Então, nós precisamos olhar da seguinte maneira. Se nós estamos em um cargo de chefia, é porque nós temos competência para ele. Se ele é mal usado, ele também vai te gerar consequências. Lembra?
Aquele que é corresponsável por uma situação que o outro venha a passar, seja ela positiva ou negativa, gera a ele também consequências e ele provavelmente terá que reparar. Se eu estou num cargo dentro de um trabalho e eu não tenho, de uma certa forma, prudência em relação ao trabalho, ao que eu faço para o outro, e aquele outro venha até mesmo a adoecer por conta dessa carga exacerbada que você coloca sobre ele, pode saber que lá na frente você vai ter que reparar. Porque aquilo que ele sofrer, você vai ser obrigado lá na frente a ajudá-lo no seu erguimento. Né? E olha que ajudá-lo no seu erguimento é apenas reparação. Reparação é o suficiente para que possamos retirar um mal feito nosso? Não é. Nós não vamos precisar expiar. E nós vamos repetir isso aqui sempre que tivermos oportunidade para ficar bem frisado na mente de vocês. E nós temos isso lá no nosso canal no YouTube, lembra? O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Todas as vezes que nós temos um mal feito, um ato negativo nosso, surge 3 elementos: arrepender, reparar e expiar. Se eu já me arrependi, se eu já reparei diante do outro, ajudando no seu erguimento, fazendo com que, né, aquele ato meu, nossa, eu vou reparar aqui porque eu tenho que ajudá-lo, porque um dia eu derrubei. Né? É aquele fato assim, ó, eu fui ali e derrubei. Então eu tenho que ir lá e dar a mão para ele levantar. Eu levantei, mas agora eu preciso expiar, porque a gente sabe que a reencarnação e as leis de Deus, ela tem fulcro o quê? Educativo. Então agora você passa na carne, né? Agora outro vai lá te jogar no chão para você sentir e não fazer mais. Porque somente quando a gente passa na carne, a gente não fala isso constantemente, só quem passa sabe, não é assim? Porque só quem passa sabe e não quer passar mais. Principalmente se aquele ato foi um ato que você mesmo trouxe para si. Né? Então, nós somos responsáveis por aqueles que nós. Tem até uma frase assim, né? Somos responsáveis por aqueles que nós cativamos. Então, a nossa responsabilidade exige muito de nós discernimento e o uso correto do livre-arbítrio. Ainda tendo discernimento, a gente às vezes erra, né? Porque nós somos errantes, mas nós precisamos nos policiar com frequência. Então, a esses, pode ter certeza que são corresponsáveis pela saúde do outro que talvez ficou deteriorada em virtude de um mal feito, né, de uma ação que cada um de nós possa ter em um determinado momento, principalmente nesses cargos aí, cargos que estão de chefia. Pergunta 685. O homem na sua velhice tem direito ao repouso? O corpo físico envelheceu, mas nós, espírito não envelhece, né? Nosso espírito ele é imortal. Então, o homem, então ele deixou bem claro, o homem, o corpo físico, na sua velhice tem direito ao repouso? Sim. Sua obrigação vai apenas até o limite de suas forças. Se uma pessoa idosa o corpo já não lhe dá mais condições de laborar, do labor, eles precisam ter, sobretudo, aceitação, né? E dessa aceitação entender que findou-se o tempo para aquela atividade. Que busque atividades que o corpo vá dar conta. Mas aquela atividade que foi desprendida durante toda uma vida, quando chega na velhice, não consegue mais. Né? Porque o corpo, o espírito é jovem muitas das vezes, né? A minha avó falava isso, né?
A minha avó desencarnou com 84 anos e 10 meses, e ela falava: meu espírito é jovem, eu gostaria de sair e fazer muita coisa, mas meu corpo não dá conta, né? Então fica de uma forma limitada. Mas é por quê? Porque nós temos limites, né? Infelizmente, nós somos cativos, porque nós estamos aqui presos ao nosso corpo físico, e nós temos limite para poder elaborar. E vai indo, as forças acabam realmente. Embora a mente às vezes está boa, né? Pergunta 685A. Mas de que recurso disporá o velho, o idoso, que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco, tendo ele família, a sociedade, não tendo ele família, a sociedade deve fazer as vezes dela, é a lei de caridade. Então, a lei de caridade, ela estende não somente aos nossos, né? Mas toda pessoa que já está idosa, que não tem condições de elaborar, muitas das vezes nem aposentada é, ou se é aposentado, o salário é escasso, né? Não dá para poder sobreviver. Se ele tem família, a família precisa trabalhar por ela, né? Porque veja bem, os nossos ancestrais abriram portas para que aqui nós estivéssemos. Então, eles trabalharam durante um período para nos colocar de pé. É justo que agora, na velhice, a obrigação inverta, né? É justo que nós trabalhemos por eles em detrimento do que eles fizeram por nós no passado, né? É um ajudando o outro. Se esse idoso não tem família, a sociedade deve então fazer o quê? Se reunir e encontrar meios, maneiras de proteger essa pessoa que se encontra aí nesse estado de vulnerabilidade pela idade, né, em que ele se encontra. Não basta dizer ao homem que ele tem que trabalhar. É preciso também que aquele cuja existência depende de seu trabalho encontre ocupação. E isso é o que nem sempre acontece. Então, estou dizendo aqui, né? Que muitos também não adianta você falar para eles que vá trabalhar, porque às vezes não tem oportunidade. E a gente encontra muito isso na velhice, né? Muitas das vezes, determinados lugares fecham as portas para o idoso, né? Salvo engano, isso é até uma discriminação. Eu não sei se o termo vai estar certo aqui, mas eu acho que é etarismo. Me corrijam aí se eu estiver errada, né? Então, muitas das vezes, você está bom ainda, você está jovem, pode trabalhar, mas tem que saber se tem mercado de trabalho para ele, tem que saber o que, que ele está enfrentando, né? Até para a gente é assim, porque às vezes você precisa trabalhar, mas às vezes você não está encontrando a oportunidade que você precisa ou que é adequada para você no momento, né? Quando a falta de emprego se generaliza, toma as proporções de um flagelo como a miséria. A ciência econômica procura o remédio para o equilíbrio entre a produção e o consumo, porém, esse equilíbrio, supondo-se que ele seja possível, apresenta sempre intermitências, e durante esse intervalo, o trabalhador não pode deixar de viver. Se o trabalho lhe falta, né? Alguém tem que ajudar de alguma forma, porque nesse intervalo, né? Não tem como a pessoa deixar de viver, ela precisa sobreviver de alguma forma. Há um elemento que quase não se faz pesar na balança e sem o qual a ciência econômica não passa de uma teoria, é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral, tampouco a educação moral, tampouco a educação moral através dos livros, mas a que consiste na arte de formar os caracteres a que incute hábitos, pois a educação é o conjunto de hábitos adquiridos. Então, o que ele está dizendo? É necessário educação. E ele dá ênfase à educação moral, não somente à educação intelectual. Por quê? Porque quando nós temos educação moral, nós respeitamos os princípios ao qual nós somos subordinados, né? Quando a gente fala de moral, nós estamos aí
diante de uma lei natural que é nossa, né? Inerente a nós. A gente já nasce com um senso de justiça que é do espírito e, consequentemente, do homem. Se eu tenho uma educação moral, eu consigo entender as necessidades do outro e eu afasto a questão do egoísmo. Porque se o egoísmo não preponderasse tanto, não tinha aí essa desigualdade que existe hoje. Uns com muito, outros sem nada. Outros com serviço derramando para os, como se diz, escorrendo pelos dedos e outro lugar sem nada. Né? Eu não vou ceder para você porque eu quero ganhar e quanto eu mais ganho, mais eu quero. Então, quando eu tenho uma educação, isso fica mais fácil de ser compreendido, uma educação moral, isso é mais fácil de ser compreendido, e, consequentemente, uma sociedade, o todo onde nós estamos inseridos, tende a ser melhorado também. Quando se considera a massa de indivíduos lançados todos os dias na torrente da população sem princípios, sem freios e entregue a seus próprios instintos, devemos nos espantar com as consequências desastrosas que daí resultam? Quando esta arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem será no mundo hábitos de ordem e de previdência, para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar menos penosamente os inevitáveis maus dias. A desordem e a imprevidência são duas chagas que só uma educação bem compreendida pode curar. Aí está o ponto de partida, o elemento do bem-estar, a garantia da segurança de todos. E aí a gente vê o quanto a sociedade e nós mesmos precisa evoluir. Ainda que nós estamos evoluindo de forma gradual, nós precisamos ainda avançar. A desigualdade ainda é grande, ainda é latente, né? Então nós precisamos ir construindo em nós esses princípios para que o meio em que nós estejamos possa estar melhor. E quando eu digo meio, eu não estou dizendo apenas o meio terreno, mas nós sempre precisamos partir da premissa de que o céu ou o inferno, regiões positivas ou umbral, começa em nós. Fulano desencarnou, foi para o umbral, misericórdia. O umbral já estava nele, né? Pelos princípios que ele carregava, pelas coisas que ele alimentava. Então, ele ainda não tinha discernimento, e isso já era dele, ele estava na carne desse jeito. Ah, fulano não passou pelo umbral. Quer dizer que ele virou santo? De forma alguma. Mas quer dizer que ele tem discernimento. O que é o discernimento? Veja bem, eu sei que eu errei, mas eu quero consertar. Eu sei das minhas falhas e eu não quero mais ser desse jeito. Eu estou aqui disposto. E muitas das vezes, a grande maioria daqueles que estão no umbral, por falta de discernimento, eles acham que eles estão corretos, que aquela posição é daquela forma e pronto, e acabou. Então, enquanto não adquire esse discernimento do que eu preciso melhorar, do que eu preciso colocar, né, as minhas coisas, as minhas ideias, tudo que habita em mim no lugar, eu sei que eu sou errante, enquanto não tiver esse posicionamento, ali fica. Por quê? Lembra do livro Ação e Reação? Até mesmo para ser socorrido, o espírito precisa querer. Porque se ele não o quer, ele sai da onde ele está, entra para onde já tem a princípio uma ordem e gera o que? A desordem. Né? Então, todo o trabalho que aquela espiritualidade amiga desenvolveu ali fica, de um certo modo, o quê? Perdido. Quando André Luiz faz aquela pergunta para Druso lá em Ação e Reação, quando ele vê aquele redemoinho de espíritos do lado de fora, naquela imensidão escura, ele fala, ele e Hilário, né? Mas por que não socorre?
que eles não querem. Se a gente pegá-los e trouxer para cá, eles vão destruir tudo que está aqui. Porque eles, de uma certa forma, não estão pacíficos. Eles não querem consertar as coisas. Eles estão na verdade absoluta. Então, vai necessitar de quê? Infelizmente, do sofrimento. Tem um ditado que diz: quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. E isso nos vale não só aqui na Terra, porque a vida vai continuar. Que nós possamos ter discernimento de que nós queremos prosperar. Que nós possamos ter humildade de entender que nós não somos perfeitos. Eu erro, vocês erram, todos nós estamos errando constantemente. Mas que nós possamos ter equilíbrio e compreensão de que nós erramos, mas nós podemos consertar. Ainda que seja a duras penas, mas a gente vai consertando. Que Deus, a espiritualidade amiga, tome conta de todos nós. Que Jesus continue à frente, brilhando, nos guiando, como aquela luz que está a nos chamar. Venha, que o caminho é esse. E que nós jamais percamos de vista essa luz que está a brilhar e nos chamando a desenvolver e a crescer. Alguma dúvida, gente?